Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Muito obrigado, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar se conectando aí conosco nessa reunião virtual. Eu sou a preletora Yara Regina Colombo, vou estar com vocês nessa reunião de hoje, reunião da educação da vida. Que espetacular falar sobre a educação da vida. Pensando nisso, eu quero mandar um forte abraço a todos os amigos educadores de todo o Brasil que realizam um trabalho maravilhoso em suas cidades. Nós sabemos, né, reconhecemos que o trabalho do educador, ele é fundamental na formação do indivíduo. Então, parabéns, muito obrigado a você que é educador, que é educadora, que atua na área de educação e vem se reinventando neste momento, buscando novas metodologias, novas tecnologias, novas formas de fazer o seu trabalho junto ao aluno. Muito obrigado de verdade. Se você está chegando agora a Seichonoye pela primeira vez, vale saber que a doutrina da Seichonoye, ela tem um carinho muito especial com a formação do indivíduo. E ela tem um olhar, assim, bastante atencioso, um olhar bastante dedicado à educação da vida. E tem uma gama de livros bem grande sobre esse assunto. Então, se você que está chegando agora, conhecendo o ensinamento da Seichonoye, quiser conhecer os títulos que nós temos sobre a educação da vida, por favor, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br, e conheça lá todos os títulos que nós temos. Hoje, por exemplo, nós vamos usar o título Pedagogia da Seichonoye. É um livro pequeno, pequenininho, mas de conteúdo grandioso, vai ser a base, esse livro está lá na livraria virtual, vai ser a base da nossa conversa de hoje. Sobre o que fala, então, a educação da vida? Diferente dos métodos que nós já conhecemos, que pegam o aluno, o estudante, como uma espécie de pote vazio e querem colocar tudo ali dentro, a pedagogia da Seichonoye olha para o indivíduo de uma outra maneira. Entende que o indivíduo, ele é
imagem e semelhança de uma força grandiosa que constitui o universo, e no interior desta criança, no interior deste estudante, do ser humano, se aloja esse potencial infinito. O que faz então o educador? O educador extrai esse potencial através das mais diferentes propostas pedagógicas. Então, o pressuposto, o princípio básico da educação da vida é esse. Você que está acompanhando já as nossas reuniões, já vem entendendo assim, bastante como funciona, quais são as tarefas que nós desempenhamos com as crianças, com os alunos, conosco, no sentido de exteriorizar o potencial do indivíduo. Então, esse é o princípio que nós temos que ter. Esse é o valor que norteia, deve nortear o nosso trabalho. E na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre a família e a escola e a família. Essa parceria tão importante entre a família e a escola. E eu quero dizer para vocês uma coisa que foi engraçada. Quando eu recebi esse tema da Seichonoye do Brasil, do Departamento de Educação, da Superintendência dos Educadores da Seichonoye do Brasil, pensei, nossa, que tema muito certinho para mim. Para a gente poder conversar com os amigos, educadores que estarão conectados aí conosco, porque meus pais sempre foram muito presentes na minha vida escolar, na vida do meu irmão. Estavam em reuniões, estavam nas festas, iam assistir às exposições, iam nos ver dançar, participavam efetivamente nos oferecendo em casa uma estrutura de enciclopédias, vocês lembram disso, gente? Uma estrutura de enciclopédias maravilhosa para que nós pudéssemos fazer as nossas pesquisas e chamar os amigos em casa também. Estavam muito atentos às propostas que a escola tinha para que a gente pudesse fazer parte de tudo que a escola nos oferecia. E nós, meu irmão e eu, estudamos no começo em escolas diferentes, e essa é uma história que eu quero contar para vocês. Quando eu comecei a minha vida escolar, eu já fui praticamente aí para uma escola pública do bairro, uma escola bastante conceituada no bairro em que eu trabalhava, em que eu morava, perdão, e meu irmão ia para uma outra escola, uma escolinha de educação infantil. Só que para o meu irmão sair da minha casa e andar 2 quarteirões, mais ou menos, ele chorava do portão de casa até a porta da escola. E segundo as pedagogas, as professoras, as assistentes, ainda levavam um tempão chorando na escolinha, enquanto eu estava na outra escola estudando. Então minha mãe, que nessa ocasião já conhecia a Seichonoye, mamãe conheceu a Seichonoye quando eu tinha 6 anos. Isso foi base da história da minha própria vida, da vida da nossa família. Então ela me chamou e falava, vamos orar juntas, filha. Vamos orar juntas para que realmente esse potencial que existe no coração do seu irmão se manifeste. Ela falava assim, para que Deus do interior do seu irmão se manifeste. Essa era a frase que mamãe sempre usava. Eu não entendia tão certo o que ela estava falando, mas se era para fazer a oração junto, eu fazia a oração junto com ela. E, de repente, a professora do meu irmão chamou minha mãe e disse para minha mãe o seguinte, onde a sua outra filha estuda? E minha mãe disse que eu estudava na escola tal, e a professora falou, seu filho quer estudar lá também. Nossa, hoje, pensando aqui, nós podemos fazer uma reflexão muito, muito séria. Porque como o meu irmão ia chorando, era muito fácil que na conversa entre as partes houvesse aquela abordagem. O que será que eles fazem lá na escola? Será que essa escola é boa mesmo? Será que os professores são bons? Será que, questionando a escola, questionando a proposta pedagógica, questionando
os professores e às vezes até o caráter, a índole do professor, do educador que está ali atuando. Agora, eu vou falar uma coisa, para chegar nessa escola houve uma pesquisa, não foi assim ao vento, a escola chegou, ela chegou porque fomos também ao encontro dela no coração, a família foi ao encontro. Então esse é um primeiro ponto interessante de pensar o como as famílias às vezes não percebem que a sua forma de pensar, a sua forma de conversar, os assuntos abordados à mesa, em casa, parece que despretensiosamente a criança capta. A criança capta e ela mostra para nós a voz do nosso interior. Interessante a gente pensar dessa forma, e minha mãe ficou pensativa, foi buscar, não havia vaga naquela ocasião, a escola pública era muito requisitada, ela foi lá, fez a inscrição, um tempo depois meu irmão passou a estudar lá, nunca mais chorou para ir para a escola onde estudou ali logo da pré-escola até o atual 8º ano. Era um desejo do fundo da alma da criança. E aí você pode me perguntar, mas a família deve atender esse desejo do fundo da alma da criança? Não é o pai quem deve tomar a decisão? Claro que é a família que deve tomar a decisão, mas a família deve tomar a decisão fundamentada em quê? Fundamentada na voz de Deus que fala, que sussurra aqui no nosso ouvido e ela fala, você sabe que seu filho tem potencialidade infinita e você vai encontrar a escola certinha para ele, participe desse processo junto com o seu filho, entendem? Hoje em dia, nos dados do INEP, no censo escolar de 2018, é isso mesmo? Deixa eu olhar aqui, 2018, nós constatamos que 77% das escolas de ensino fundamental são públicas e muito disso, o fato de nós termos uma oferta de escolas públicas bastante maior, direciona também o como as famílias vão fazer as suas escolhas. Vão fazer as suas escolhas por estar mais perto de casa, vão fazer as suas escolhas porque tem determinados benefícios que atendem às necessidades da família. As famílias que têm assim, um olhar mais criterioso e que têm essa possibilidade vão fazer um recorte buscando propostas metodológicas, ferramentas tecnológicas. E, bom, eu sempre, quando educadora, hoje eu sou funcionária da Seitonoye do Brasil, mas atuei na área de educação por 23 anos como professora de língua estrangeira, tanto na rede pública como na rede privada de ensino. E eu sempre pensei o seguinte, tem escola para todo mundo, mas tem que ter família para todo estudante também. A família precisa estar presente no processo de educação, de construção e formação do indivíduo ao longo da vida escolar. Quando você fala em escola, o que você lembra? Pode ser que você se lembre do espaço físico, pode ser que você se lembre dos seus amigos, pode ser que você se lembre dos seus professores. É muito comum que nós nos lembremos da escola com certa nostalgia, porque tivemos uma experiência boa. As pessoas que eventualmente não tiveram boas experiências com a escola não querem nem se preocupar com isso e, na verdade, super protegem, achando que os seus filhos também podem ter experiências que não são tão boas. Preste atenção no que a gente aprende aqui no ensinamento da Seitonoye. Vou trazer para vocês um livretinho bem pequenininho, é o livretinho Shinsokan e Outras Orações. Aqui na página 42 deste folheto, nós temos as palavras de sabedoria para a educação das crianças. E aqui está dito o seguinte, os pais educam pelo exemplo antes que pelo falar. A postura de um pai, de uma mãe, de uma avó,
ela é o principal fator na educação do filho. É este exemplo que dirige, que conduz, que encanta o filho, e é a partir deste exemplo que nós vamos formar os nossos filhos. E que ele, quando estiver lá na escola, ele vai realmente ser a extensão da sua família. Se você é educador, certamente você, quando conheceu um pai ou uma mãe, você reconheceu o filho. Ah, agora eu entendi fulano de tal. Conhecendo a mãe, conhecendo o pai, você conhece o filho. Por quê? Justamente porque é a extensão. E como as crianças passam uma parte do tempo enorme na escola, é importante também que os pais, do ponto de vista do exemplo, também acolham a escola, acolham os professores, acolham o que acontece na instituição com o mesmo amor que acolhem os seus filhos. Porque se no ambiente familiar existe um pressuposto de crítica, um olhar rancoroso, um olhar que julga, esse olhar é o aprendizado imediato que o filho terá a partir do que os pais fazem, e é assim que ele vai se comportar na escola, julgando os amiguinhos, criticando, brigando, falando coisas que depois você vai falar, eu nunca ensinei isso em casa. Mas essa parceria escola e família, ela é muito importante. Tanto você que é educador e fala, eu sei, preletora, eu já ouvi isso, busco praticar, mas com algumas famílias parece bastante trabalhoso. Persista, amigo educador, persista, porque é importantíssimo que no sucesso haja realmente a fé, convicção e a perseverança por parte daquele que deseja ver um resultado na sua vida. Então, tanto o crer nesse potencial do aluno, como o trabalhar dia após dia no sentido de extrair cada vez mais facilmente o potencial latente. Então, tem metodologias para todos os gostos, todos os gostos. A grande questão é como que a família se relaciona com a escola. Como a escola se relaciona com a família e vê a família. Eu fiz aqui outra pergunta, como você escolhe a escola certa para o seu filho? Isso é muito comum quando os filhos são pequenos e os pais deveriam voltar a trabalhar num presencial aí que começa às 8 da manhã e vai até às 8 da noite. Que escola escolher para o filho? O coração parece que não se aguenta. Eu não vou mandar meu filho para a escola, ele é muito pequeno. A escola é um lugar muito terrível, as pessoas são más. Olha a visão que alguns vão tendo da escola. Ou, lá eles não vão cuidar do meu filho como eu cuido, melhor eu ficar aqui para ele ficar mais crescidinho e depois ele vai para a escola. Vai ser difícil para o meu filho se adaptar. Olha, eu vou contar uma coisa. Se é difícil para o filho se adaptar, não é porque para ele é difícil, porque a mente da criança é uma mente pura, límpida. Ela absorve, assim como a esponja absorve a água, a mente da criança absorve as emoções do ambiente em que ela está. O ambiente escolar é um ambiente em que ela está muitas horas da sua vida. E o ambiente familiar é ali o ninho da criança, onde ela está ali aconchegada. Então, se ali ela sente o medo, sente a insegurança, sente a insatisfação, ela absorve e reage na mesma medida em que ela absorveu este sentimento. Por isso, se o pai ainda não tem esse conhecimento e age dessa forma, e você que é educador, está conosco agora, pode estudar um pouco mais a pedagogia, pode estudar um pouco mais a educação da vida e aplicar
a palavra, aplicar o elogio, aplicar todas as propostas que nós temos aqui, que nós estamos conversando nesse momento, no sentido de que a criança vai realmente passar a olhar para o ambiente escolar com carinho, com atenção, com amor, com alegria. E quando chegar o momento de ir para a escola, por mais que o coração da mãe esteja com medo, receoso, porque o cortar esse vínculo é muito trabalhoso, se ela vê o filho feliz ao ir para a escola, ela fala, puxa, lá é maravilhoso. A professora do meu filho, o professor do meu filho são maravilhosos, cuidam do meu filho com muito amor. Então ela solta e aí a criança se desenvolve assim a olhos vistos, porque o amor é isso, o amor liberta. Então nós como educadores precisamos agir com amor. Agir com sabedoria, sentar com a mãe e conversar, mas é fundamental ter este equilíbrio entre o amor e a sabedoria, envolver a família para que a família sinta que aquele tesouro que é o filho, que é o neto, ele está sendo muito bem cuidado ali quando ele vai para a escola. Porque muitas famílias, ao ligarem a televisão, elas se preocupam com algumas notícias que aparecem, mas você é um educador que tem base, que está alicerçando o seu trabalho, alicerçando a sua prática pedagógica em princípios de valor eterno. Princípios que olham para a criança e que reconhecem o talento da criança. Eu vou pegar aqui agora o livro Pedagogia da Seiichi Oie e vou aqui, marquei aqui uma página para nós, página 107, é o capítulo 5. Tem uma frase incrível aqui, é simples, mas ela nos faz pensar muito na nossa prática pedagógica. O talento que se aloja na criança é um diamante ainda não lapidado. É uma preciosidade imaculada. Então, pode ser que a criança ainda não tenha expressado até esse momento todo o brilho que é esta criança. A sua essência é esse diamante. Então, é preciso que haja esse trabalho do polimento, do cuidado para que o diamante brilhe. Esse é o papel tanto dos pais como da escola. E esse trabalho, quando ele é feito junto, unido, aí se manifesta o amor. E quando se manifesta o amor, brilha a luz interior da criança. Então, é justamente por este motivo que os pais devem acreditar que seus filhos são criações de Deus e fazer com que as próprias crianças se conscientizem que são criações de Deus e esforçar-se ao máximo para cultivar nelas um espírito nobre, capaz de honrar sua condição de criança divina. Eu me lembro que em sala de aula, nesse processo de buscar a família mais próxima do trabalho da escola e buscar a família próximo do que o seu filho está fazendo, era muito comum que nas reuniões de pais, quando aquele pai era chamado e vinha conversar ali diretamente na minha mesa, o pai já estava esperando a bomba, estava esperando que a professora, representante da escola, fosse falar um horror do filho. E isso acontece porque muitos pais, eles têm esse medo do próprio julgamento, porque se o seu filho não tem um desempenho escolar nota 1000, o desempenho do pai também não é nota 1000. De fato é isso. Então o pai, ele tem medo de ser julgado. Mas ele talvez ainda não tenha entendido que basta ele baixar essa guarda e envolver o filho com amor, com atenção e esse processo de polir o diamante que vem através das boas palavras, do elogio, do carinho, da atenção,
é que vai fazer a diferença. Então, o pai lá prontinho, com uma nota ruim do filho, ele olhava e falava, ai, péssimo meu filho, né, professora? Olha, seu filho é realmente muito criativo, ele tem ideias inventivas. E aí eu buscava nos meus apontamentos elementos que verdadeiramente refletiam aquele estudante, contava para os pais e falava, olha, acredito que se você der um incentivozinho para ouvir algumas músicas em espanhol em casa, assistir uns filmes junto com ele, ou incentivá-lo, não cobrá-lo, incentivá-lo, de repente deixa uma TV ligada lá em espanhol, eu era professora, dava aula de língua espanhola, deixa a televisão ligada em algum programa da televisão em espanhol, certamente ele vai desenvolver aí a acuidade auditiva, a pronúncia, solta uma frase ou outra. E aí o pai saía feliz com aquele projeto e às vezes numa reunião seguinte ele, olha professora, achei uma música aqui, olha professora, achei tal coisa, e o trabalho era construído em parceria com as ideias dos pais, com as ideias dos colegas professores que também contribuíam para um projeto mais bacana. E quem era beneficiado? O estudante, o Filho de Deus maravilhoso, aquela luz que está ali e que realmente é o próprio potencial infinito ali em pessoa. A gente precisa ter olhos para ver isso, olhar para a criança e perceber o quão cheia de poder esta criança é, o quão cheia de amor esta criança é. Vamos continuar aqui estudando. O professor Taniguchi ainda diz, a educação quanto mais cedo, melhor é. Contanto que seja ministrada de forma adequada. É por isso que você, educador, vai estudar bastante a educação da vida e vai entender a melhor forma de fazer com que novos saberes cheguem à criança, ao seu aluno, que pode ser uma criança pequenininha, bebezinho, que você tenha que cuidar aí como professor de educação infantil, e vai usar o elogio, e vai conversar, e vai ver o que ela já sabe do olhar atento que ela tem ao mundo, assim como você, educador do adolescente, que vai perceber que hoje com um clique ele já tem o conhecimento, já tem a informação ao alcance do clique. E aí você vai ouvi-lo e vai compartilhar, porque a escola é um espaço de filosofar. A escola é um espaço em que nós podemos desenvolver o pensamento. E se você, educador, puder desenvolver o pensamento na escola e mostrar para ele que é importante refletir, que é importante aprofundar e descobrir que se aquele aspecto da vida ele gostou, ele pode pesquisar mais, quando ele chegar em casa, ele é o cientista em pessoa. Ele é o artista em pessoa, é por isso que ele pinta e borda em casa. E aí, se o pai recebe este aluno, que agora é seu filho em casa, se ele recebe esta criatura maravilhosa de Deus que está lá pintando e bordando, talvez na parede da sala, quem sabe, já aconteceu isso lá em casa, pintando e bordando, ele vai ter que conversar, ô filho, que legal! Você está agora fazendo arte, mas olha, a mamãe vai te dar aqui este papel, que é o melhor lugar, a melhor superfície. Se você quer uma parede, nós vamos conversar aqui em casa para ver se tem algum lugar para você fazer uma obra de arte. E não aquela fala, o que você está fazendo, que absurdo essa escola. E aí já vem essa escola que fica fazendo você fazer estas loucuras. E aí não existe aproximação entre escola e família. Essa é uma parceria que é benéfica para a criança. Então é importante que tanto a escola estimule, como os pais saibam entender que é um estímulo. E se tiver dúvida, sentar e conversar, se tiver dúvida, pegar um livro e ler. Aí você pode falar, olha, preletora, estou achando isso maravilhoso, mas
Os professores dos meus filhos lá na escola do bairro, eles não pensam dessa forma. Tudo bem, eles não receberam essa formação, mas você pode fazer essa formação chegar até ele. Haja assim na sua casa, porque certamente o seu filho vai agir assim e vai ser esta criança onde quer que ele esteja. Eu tenho certeza que já aconteceu uma coisa com você que é assim, ó. Seu filho às vezes é agitado, às vezes deixa as coisas fora do lugar, não arruma a cama e você fala, ô filho, arrumar a cama, ô filho, fazer a lição, ô filho, isso, ô filho, isso. Aí, esse mesmo filho vai passar um dia na casa do coleguinha, vai passar a noite na casa do coleguinha. E no dia seguinte, a mãe desse coleguinha vem até você e fala, nossa, que maravilhoso seu filho, arrumou a cama assim que levantou, colocou tudo no lugar e você ouve e fala, meu Deus, tá falando do meu filho mesmo? Olha, fez a lição, não precisei nem pedir, já estava lá, os dois trabalhando, ele e meu filho, enfim, já entendeu, né? Por quê? Porque realmente a criança aprende, a criança gosta de estudar. E quando às vezes age de determinadas formas, ela está estudando o pai, estudando a mãe, estudando o professor, estudando a forma melhor de se tornar aquilo que ela já é na sua essência. Potencial infinito latente, diamante. É isso. Por quê? Porque o objetivo da vida é crescer. E a vida cresce somente pela atividade, é fazendo, é que a gente vai crescendo, produzindo. Eu me lembro que a minha filha mais nova, a Giovana, quando estudava lá no ensino fundamental até o médio, ela tinha uma dificuldade em matemática. Lá pelo 5º ano, mais ou menos, ela chegou com uma avaliação que foi classificada com um 0. E eu era professora nessa instituição, sempre muito próxima ali dos colegas professores, mas também bastante atenta ao trabalho e ao empenho das minhas filhas enquanto estudantes. E ela veio toda com medo mostrar a prova com a nota 0. E eu falei, nossa filha, me lembrei do livro Educação do Filho de Deus, porque não adianta a gente só ler, ouvir as reuniões virtuais e não praticar, viu? Você que é educador, você que é educadora, mães, avós, o que nós estamos falando aqui é para ser vivido, praticado. Então ela mostrou aquele 0, eu falei, filha, puxa vida, essas operações são operações básicas, né, de multiplicação e divisão. Você quer ajuda? Precisa de ajuda de algum professor? Eu tenho alguns amigos professores que podem preparar uma lista de exercícios para você. O que você quer? Então ela me olhou e falou, posso pensar? Eu falei, claro que pode pensar. E aí ela pediu uma lista de exercícios, ela teria mais uma avaliação. E naquele momento, olhando o 0, parece que a escola está falando para a família, família, você é 0. Mas nesse momento, a escola está falando para a família, família, tenha atenção com o seu filho, participe mais, verifique mais, seja mais presente nesse processo. E então, ali juntas, estudamos coisa que a gente nunca tinha feito. Estudado juntas, e aí uma conta para lá, outra conta para cá, olha, parabéns, parabéns, chegou a época da segunda avaliação, que valeria um total de 7 pontos. Sabe quantos pontos essa menina tirou? 7 pontos. Acertou tudo. E não mudou o meu amor por ela porque ela tirou 7 pontos. Mudou a minha forma de ver a mim mesma. O como, enquanto educadora, às vezes até dentro de casa eu estava distante desse processo. E foi engraçado que nesse sentido da matemática, a Giovana foi desafiadora durante toda a vida escolar dela, toda a vida escolar. Até o ensino médio era uma recuperação aqui, uma recuperação ali, e eu ficava, meu Deus, como eu posso me tornar melhor a cada dia? E quando ela se formou no ensino superior, eu fui à formatura da Jojo, assim carinhosamente nós chamamos a minha filha, Giovana,
e eu fui parada por um dos colegas de trabalho de faculdade, e ele olhou para mim e falou: você que é a mãe da Jojo? Jojo me salvou na faculdade. Eu olhei e falei: nossa, que linda. Jojo me salvou em matemática na faculdade. Ali, para mim, foi a cereja do bolo. Então, a pedagogia, eu até me emociono, porque a pedagogia da educação na vida é isso. Você é educador, é colocar em prática. Não pense que, às vezes, o resultado tem que ser imediato. O trabalho da escola é um trabalho que ele dura a vida toda nossa, nós sabemos disso. Então, se você hoje é um educador que já conhece esses princípios de valor, é fundamental que você coloque em prática. Então, se você, professor, puder, no seu silêncio de oração, elogie os pais dos seus alunos mentalmente. Se eu sou o melhor professor do mundo, eu tenho aqui os melhores alunos do mundo que têm os melhores pais do mundo. Se você é pai, mãe, avó, você vai mentalizar: eu sou a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, tenho o melhor filho do mundo, e o melhor filho do mundo só pode ter o melhor professor do mundo e estar na melhor escola do mundo. Entenderam? Então é dessa forma: se eu sou a melhor escola desta comunidade, eu só posso ter aqui nesta escola os melhores alunos desta comunidade. Nós vamos fazer o seguinte: a gente recebeu aqui algumas perguntas, nós vamos fazer uma pequena pausa, uma pequena, bem breve pausa, para orarmos todos juntos. E depois, nós temos aqui 4 perguntas que chegaram para nós e nós vamos procurar responder ainda na reunião virtual do dia de hoje, tudo bem? Então, acompanhem, por favor, a oração. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir 2 aspectos na vida: o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Muito obrigada. Nós estamos de volta, então, agora com as perguntas que foram enviadas para nós. Você pode aí acompanhar na tela, se tiver alguma pergunta, vai aparecer aí um e-mail, você pode mandar essas perguntas para nós, e aí em uma reunião
posterior nós vamos responder para você a sua pergunta, tá bom? Chegou aqui para nós uma pergunta bem bacana, nós já até conversamos sobre isso e talvez essa pergunta tenha gerado este tema. A participação da família, quanto é importante a participação da família na escola? E só para reforçar o que nós estávamos falando, escola e família devem ser melhores amigas. Então, a família não é inimiga da escola e nem a escola inimiga da família. São melhores amigos. Às vezes, os melhores amigos, eles buscam entender-se melhor para conviver, como nós falamos antes, com amor. Assim, um se aproximando, indo ao encontro um do outro. E isso é um processo genial. Às vezes, nós queremos que os nossos filhos tenham o mesmo tipo de escola que nós tivemos, ou você como educador, quer que o pai entenda que os tempos mudaram e que as coisas, a maneira de fazer a divisão hoje é de ensinar, a gente encontrou um caminho diferente, mas o pai volta lá e insiste em ensinar daquele jeito. E aí a tendência é você criticar o pai, ele se mete no meu trabalho, eu é que me formei, se ele quisesse ser professor, ele que fosse estudar. Bom, não vou aqui gastar o verbo nesse tipo de palavras ou maledicências. Nós precisamos entender que escola, família são amigos e que nós precisamos, através da oração, da nossa postura mental aberta para receber a orientação de Deus, perceber onde nós podemos contribuir para elevar o papel da família e elevar o papel da escola. É como no relacionamento. Vocês já devem ter ouvido falar em alma gêmea na Seitianoye. Na Seitianoye, a alma gêmea é a ideia do co-desenvolvedor. Um ajuda o outro a se desenvolver reciprocamente, tá? Escola e família são um casamento maravilhoso. Aí você pode falar, mas esse casamento acaba quando sai da escola. A escola nunca sai de nós. O que nós vivemos na escola, o que nós aprendemos nesse espaço, seja por conta do espaço físico, por conta dos professores, já falamos, por conta dos coordenadores, orientadores, por conta das pessoas que trabalhavam ali e desse convívio tão maravilhoso, permanecem na nossa alma. Por isso, se você é educador, promova uma experiência maravilhosa para os seus alunos, para os seus colegas de trabalho. Seja realmente esse educador que faz a diferença. Se você, familiar, puder perceber o quão importante é você na sua casa viver uma vida de valor também, praticar as boas palavras, orar em família, sentar-se à mesa da refeição junto com os seus familiares para ouvir, saber o que aconteceu na escola. Pode ser que seu filho fale, foi legal. Ele voltou de um estudo do meio com tantos dias fora e você fala, e aí, como foi? Querendo que ele conte tudo. E ele vai falar para você, foi legal. Não tem problema, tá tudo certo. Seja você parte dessa família que realmente se colocou à disposição para ouvir. Pode ser que não seja aquele o momento que ele queira falar, mas você já se mostrou disposto a ouvir, tá? E aí vai ter um momento em que ele vai chegar até você e vai falar. Esse momento chega, acredite, chega este momento. Então, escola e família são esse casamento, esta união. Agora, na união não é colocar o dedo na ferida um do outro. É elevar e cuidar daquilo que pode ser cuidado. Fazer parte do processo da família, de uma família, não significa invadir a privacidade desta família, da forma como essa família conduz os seus passos, mas significa fazer a diferença para que esse filho passe realmente a ter um desempenho maravilhoso no seu cotidiano. Eu me lembro que, recentemente, eu estava procurando um curso de inglês e eu decidi, vou voltar a estudar inglês. E quando eu abri a rede social, apareceu um anúncio de uma escola de inglês. E eu olhei atentamente
O proprietário dessa escola de inglês era um ex-aluno, jovem agora, já estava com a sua própria escola. E aí eu fui ver a proposta pedagógica, como ele dava as aulas, e eu olhei e eu reconheci o trabalho desenvolvido lá atrás, por mim, pelo corpo de professores de língua estrangeira da escola, naquele trabalho daquele aluno. E como eu estava procurando, eu lancei para o universo, vou voltar a estudar inglês, a escola apareceu ali na minha rede social, eu falei, bom, eu vou escrever. E aí eu mandei uma mensagem e falei, olha, aqui é a profe, cuida bem da profe que eu estou interessada. E ele me ligou e ele falou, olha, professora, você vai gostar muito, porque o que nós fazemos aqui foi o que você fez em sala de aula durante todo o seu processo de professora e que fez a diferença no meu trabalho. Aquilo me deixou tão feliz, assim, muito feliz. Então, a escola tem um papel importante. Eu estou dando um exemplo de um professor, mas os professores fazem a diferença na vida da família, porque se o aluno, se o seu filho ele está bem, você está bem também. E a escola está bem também. É por isso que é um trabalho de amor, tá bom? Então, nada de conflitos que não tenham um momento de diálogo, de conversa, para que ambos cresçam, tá bom? Vamos à segunda pergunta, então. Como garantir a participação da família na instituição de ensino? Eu imagino que essa pergunta deva ter vindo de algum amigo educador que vem assistindo aqui às nossas reuniões e que ficou curioso. Olha, achei tudo isso maravilhoso, mas eu quero mesmo é saber como trazer o pai aqui para dentro da escola. Eu vou contar uma situação e aí você veja se ilustra essa resposta. Numa determinada escola, havia uma professora bacana que conheceu aí a metodologia que nós falamos, conheceu a vida de valor eterno e começou a desenvolver todas as suas propostas pedagógicas a partir do elogio, a partir do reconhecimento. E tinha um aluno na sala de aula dessa professora que adorava correr. Mas ele não era assim, correr no recreio, no intervalo, correr na educação física, não. Ele gostava de correr dentro da sala de aula e aí não importava se era a aula dela, de artes, de tudo. Essa criaturinha pequena corria como se não houvesse amanhã. E essa professora, conhecedora então da proposta que nós estamos aqui insistindo em que você conheça, que é a educação da vida, começou a elogiar e a reconhecer, nossa, como você gosta de correr, você é um ótimo atleta. Que bacana, olha, mas seria legal, e você já correu ao contrário? E você já fez isso? Então agora vem comigo, ó, vou te mostrar uma outra coisa, depois a gente volta a correr. Então ela foi encontrando caminhos para lidar com aquela criança, e o tempo foi passando, aquela criança foi aceitando melhor as propostas, e aí vinha um professor e falava, meu Deus, ele não para de correr, e ela falando, olha, na minha aula ele começou a participar mais. O que você está fazendo? E aí ela ensinou. E aí todos os professores dessa criança começaram a aplicar essa forma de educação, que é o elogio, a palavra, a condução amorosa e firme, envolvendo a criança com o que nós temos de mais sagrado, que é o amor. E essa criança mudou de comportamento. Continuava alegre, continuava gostando de correr, mas sabia entender o momento e o lugar e com quem ela deveria fazer as atividades. E aí os pais notaram que este comportamento, ele não era um comportamento só da escola. Em casa, a criança também aquietou. E aí os pais foram até a escola para falar com a direção da escola, queriam falar com a professora, com os professores da criança, para saber o que eles estavam fazendo com a criança para que ela tivesse mudança de comportamento tão assintosa. Então, se a pergunta é, como garantir a participação familiar na instituição de ensino, é se fazendo uma escola presente, promovendo realmente mudanças
realmente significativas na vida da criança. Quando a criança sente que ela é realmente diamante no ambiente escolar, ela volta para casa, e se ela tem isso bem forte dentro de si, ela volta para casa diamante. E ela age como diamante. E aí o pai que antes via só uma pedra bruta vai querer saber, puxa vida, o que aconteceu? É diamante? Será que está certo? E aí ele vai participar da vida escolar para também aprender para que o filho seja sempre diamante, porque é essa a natureza da criança. Essa é a natureza da criança. Não se preocupe se você convida, e às vezes o pai, na ocupação, na correria, na agitação, ainda não pôde participar. O fato de você levar a conhecimento dos pais o que está acontecendo, elogiando o filho, elogiando a família que faz com que esta criança seja diamante, porque ela é diamante em casa também. Então, reconhecendo o amor dos pais que fazem o impossível para oferecer o que há de melhor para essa criança, trabalham bastante e se entregam bastante às suas atividades diárias para oferecer, às vezes até naquele conceito de oferecer o que não tiveram. Então, se você como escola reconhece o trabalho, o esforço, o mérito da família, a família reconhece também o esforço e o mérito da escola. Então, é por isso que é um casamento. Nós precisamos reconhecer o empenho e o esforço do outro e ajudar-nos mutuamente, tá bom? E aí vem a terceira pergunta boa. E a sociedade em geral deve ou não conhecer as propostas educativas da escola de seu bairro? Olha que pergunta interessante. Tem pais, como a gente falou no começo, tem escola para todo tipo de bolso, de gosto, de necessidades. Escolas, quando minhas filhas começaram a estudar, eu ainda estava me formando, então eu precisava de uma escola que fosse das 7 da manhã às 7 da noite, das 7 às 19. Então, 7 horas da manhã eu estava na porta da escola e 19 horas eu estava lá na porta da escola para buscar as minhas filhas. Muitas pessoas falavam, nossa, que absurdo, joga a criança na escola e vai fazer as suas coisas. Eu agradeço infinitamente ao pai das minhas filhas, maravilhoso, que me permitiu estudar e falou, tá tudo certo, nós vamos bancar porque a escolha da escola não é do nosso cérebro, ela vem orientada por Deus. Então, nós vamos achar a escola certa para os nossos filhos, para as nossas filhas. Então, conhecer a necessidade de um pai, puxa, das 7 às 7, num primeiro momento, antes até de conhecer a proposta pedagógica, eu precisava saber qual é o horário de atendimento da escola. Agora, se você não tem essa questão, conhecer o que a escola faz, conhecer os pressupostos da escola, conhecer a visão de ser humano que a escola tem, é bacana, porque você pode contribuir com o crescimento da escola e com o seu próprio crescimento. Saber o que o seu filho vai estudar durante o ano é importante? Claro que é legal e é muito importante, porque às vezes você está lendo um livro e você pode falar, é disso aqui que ele está falando. Não para falar, olha, tem que estudar isso, não é. É para que você também possa dialogar com o seu filho, dialogar com a escola, como realmente um participante da vida escolar do seu filho. Por isso que no começo eu falei, minha mãe era impressionante, sempre impressionante. Ela ia em todas as reuniões de pais e participava, ouvia, recebíamos listas de livros para ler durante as férias.
E minha mãe não comprava um, não falava assim, ó, Yara, escolhe aí o livro que você quer. Não, ela comprava todos os livros da lista de literatura infanto-juvenil para que eu pudesse ler durante as férias, e foi assim que eu desenvolvi o gosto pela leitura. E o pai que conhece o que a escola tem a oferecer, ele pode dialogar mais com o seu filho no intuito de mostrar, às vezes, algo que o filho não percebe. A escola tem um laboratório de atividades artísticas. Às vezes o filho nem dá bola para esse aspecto da formação do indivíduo, mas talvez se o pai sabe o que está acontecendo, ele pode falar, e você já viu? Conhece? Como que é? Eu tenho só curiosidade. E dialogar, conversar, conhecer a proposta pedagógica da escola pode ser um importante ponto de diálogo. Aí eu me lembrei agora, vocês já viram aqueles encontros que a gente vê nos filmes em que as partes ficam sem assunto? Parece que vai chover. É mesmo, acho que vai chover, mas ontem fez sol. Se na sua casa você não tiver sobre o que falar da escola, que é o espaço em que seu filho está, mais tempo da vida, fica realmente visível o desinteresse que você tem em relação àquilo que ele está fazendo de importante no momento. Então é muito valoroso que os pais tenham esse desejo de conhecer um pouco, sem interferir no processo de ensino-aprendizagem, mas no sentido mesmo de buscar aproximação, estreitamento das relações, tá? E por fim, a última pergunta que chegou, aqui essa que veio sob medida. Qual é a idade certa para eu mandar meu filho para a escola? Nós já tínhamos lido um trecho lá no comecinho, em que o professor Masaharu Taniguchi falava, vou até voltar aqui, que está numa página anterior, que a educação, quanto mais cedo, melhor é, contanto que seja ministrada de modo adequado. A gente já até tinha lido esse trecho, e anteriormente ele fala que a pedagogia da Seiichi Onoye não compartilha a ideia convencional de que a educação ministrada antes de a criança atingir 6 ou 7 anos de idade prejudica o cérebro ainda frágil. Isso não tem nada a ver com a educação da vida. A educação da vida considera a criança o potencial, força latente, e o trabalho da educação, o trabalho da escola, do educador e da família é exteriorizar esse potencial latente. Então, como eu contei para vocês agora, vou pensar assim, eu tenho 3 filhas, vou ilustrar com um exemplo pessoal, peço licença, porque minha vida é um exemplo aqui desta questão. Minha filha mais velha tem, hoje, no ano de 2020, 27 anos. Ela entrou na escola aos 8 meses, mas entraria aos 5 meses, porque ela estudou na creche da universidade em que eu estudava. Ela foi sorteada, era um processo de sorteio, e Deus fez tudo certinho. Eu ia para a universidade de ônibus, com ela amarradinha no canguru, passava lá na creche da universidade, deixava a minha filha lá e ia para a escola. A vaga, por conta do período de adaptação, foi estendida, ela entrou, ela tinha mais ou menos 7, 8 meses. E foi ali primeira vida escolar, e durante a minha vida acadêmica eu fui acompanhando essa instituição, trabalhando em parceria com a nossa família para o desenvolvimento dessa filha de Deus. A Aline, que eu contei agora há pouco, ela foi para a escola com 4 meses. Eu já tinha que voltar para a minha vida de professora, eu já dava aula, então com 4 meses ela foi para a escola. E foi tudo bem também. Hoje ela é pedagoga, trabalha no terceiro setor e é uma líder da iluminação da Seiichi Onoye, assim como a mais velha. Então não fez diferença nenhuma. A minha filha mais nova entrou na escola já com 2 anos e pouco, já mais formadinha no sentido realmente de perceber onde estava e tudo mais. E é uma divulgadora da Seiichi Onoye mais nova.
sensacional, já está no na sua segunda formação acadêmica e, enfim. A pergunta é, qual é a idade certa para mandar meu filho para a escola? Não tem idade certa. Na verdade, aqueles pensamentos do tipo, ai, mas meu filho é muito pequeno, ai, mas é muito difícil para ele. Esse tipo de pensamento não é da criança. Porque a criança, ela tem essa mente pura, como a esponja, nós falamos disso já. Agora, se o pai vibra com o medo, você vai mandar para a escola e o que vai acontecer? Ela vai ter absorvido este medo e ela vai reagir imediatamente desta forma. E a escola deve ter também o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma atenção que nós estamos falando que a família deve ter ao receber esta criança. Porque a criança está conhecendo um novo espaço, vai conhecer a convivência com novas crianças, vai estabelecer laços que muitas vezes são para uma vida toda. Para uma vida toda, esses laços começam ali nessa primeira infância da criança e depois eles vão se estreitando, de acordo aí com como a família se organiza para a criança estudar na mesma escola a vida toda, enfim, tem vários detalhezinhos aí nesse ponto. Mas a escola precisa receber, entendendo amorosamente que este pai pode ser acolhido e falar, pai, confia, fica tranquilo que aqui, ó, é trabalho de amor. Nós estamos aqui para fazer o que é melhor para o seu filho, melhor para a sua família. Pode ter certeza, pai, pode ter certeza, mãe, vovó, vovô e assim por diante. E se você ainda tiver alguma incerteza no seu coração, vá até a escola e converse. Estreite os laços e se aproxime. Então, não tem uma idade certa. O importante é que quando você for pensar na escola, quando você for pensar nessa instituição tão bacana, tão maravilhosa, que é formadora e tem ali profissionais que se dedicaram por amor. A escolha de ser professor é uma escolha de amor da vida do ser humano. Eu, quando era criança, queria ser primeiro secretária bilíngue, depois eu queria ser professora. E aí eu brincava de falar língua estrangeira na lousa, enfim. O fato de você decidir ser educador, ele está ali ó, no âmago do coração de muitos profissionais, de todos os profissionais da área de educação. Então, familiares, entendam que vocês estão ali nesse trabalho de amor, de parceria, de estreitamento de laços, prontos para um elevar o outro à condição de ser a melhor escola do universo, de ser a melhor família do universo. Não se preocupem com as questões somente cognitivas, as questões das matérias específicas, isso vem com o processo. Se você tiver um princípio, um alicerce sólido, pode ter certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Então, para terminar a nossa reunião, eu quero convidar você, amigo, você, amiga, que está aí nos assistindo, para fazermos juntos uma oração. Essa oração está aqui, neste livro. Vou mostrar para vocês, é o livro Minhas Orações. É um livro riquíssimo. E aqui, o professor Masaharu Taniguchi, na página 185, 186, nessa edição, ele compartilha conosco a oração para escolher a escola adequada ao filho. Então, se você, mãe, se você, pai, está nesse momento buscando a escola adequada para o seu filho, ore conosco, ore conosco. Fique aí onde você está, feche seus olhos, respire, sinta que está sendo envolvido pelo amor de Deus, sinta que a sua respiração suave e serena, ela reflete a sabedoria de Deus do seu interior, o amor de Deus do seu interior e mentalize: ó Deus, revelai-me vossa vontade, mostrai-me qual é a escola mais adequada para o meu filho. Ó Deus, revelai-me vossa vontade, mostrai-me
qual é a escola mais adequada para meu filho. E com este espírito, mentalize: o professor do meu filho é o melhor professor do mundo. A escola em que meu filho estuda é a melhor escola do universo, porque nós somos a melhor família do universo, envolvidos e protegidos, abençoados pelo amor de Deus. Muito obrigado. Podem abrir os olhos e sentindo essa paz interior, eu gostaria de me despedir de você, amigo educador, amiga educadora que ficou conosco, você pai, você mãe, você avó, familiar, que esteve conosco e que conversando juntos aqui sobre o importante papel que é o papel da escola e o papel da família, como esse laço estreito que deve ser, nós da Seitonoye do Brasil queremos te agradecer. Queremos também convidar você para que participe das nossas atividades virtuais, continue acessando as reuniões para os educadores, aprofundando-se nestes estudos. Certamente o seu lar, a sua escola, o seu corpo de professores aí da sua escola vai passar a ter práticas pedagógicas ainda mais efetivas e os seus estudantes, os alunos, a família, a comunidade vão revolucionar o planeta Terra. Parece grande, mas é assim mesmo, porque a educação da vida promove realmente essa grandiosa revolução de amor. Muito obrigado por estar conosco. A todos, muito obrigado. É com muita alegria que trago a cada um de vocês esse livro que acabou de ser lançado, Santuário Roso, Templo da Cura Divina, do preletor Eduardo Nunes da Silva. Aprendemos através dos ensinamentos da Seitonoye que os nossos antepassados são as raízes da nossa vida. É através deles que sustentamos toda a árvore da nossa vida, de todos os descendentes. Os nossos pais representam o tronco. Este livro, além de trazer a doutrina da Seitonoye, que nos foi legada pelo mestre Masaharu Taniguchi, demonstrando como devemos expressar a nossa gratidão, em especial, ele tem um contexto mais voltado para explicar sobre o Santuário Roso do Brasil, mas ao mesmo tempo fala também do Santuário Roso do Japão. No dia 6 de setembro de 2020, deste ano, nós realizaremos a festividade do Santuário Roso do Brasil. Eu peço a cada um dos senhores que, além de estudar os assuntos relacionados com a doutrina da Seitonoye, no que tange aos nossos antepassados, em especial através da leitura desse livro que acabou de ser lançado, pedimos a colaboração no sentido de cada um dos senhores enviarem os registros espirituais para a festividade do Santuário Roso do Brasil, que é a grande festa espiritual. É o maior evento espiritual realizado pela Seitonoye do Brasil. Contamos com cada um dos senhores. Muito obrigado.